Olá, povo lindo desse Brasil. Esse é mais um episódio do Delivery Sem Filtro Podcast, onde a gente aqui discute dicas e sacadas, te dá dicas e sacadas para faturar 100 mil reais nos próximos 6 meses. Eu sou o Cadu e o tema de hoje é uma convidada super especial. Ela é aluna já há muito tempo. Quanto tempo você é aluna do Delivery Sem K? 4 para 5 meses. 4 para 5 meses. A gente vai contar a história dela aqui hoje, como para se destacar em nichos não tradicionais. Para você que aí trabalha com até cafeteria, chega a ser não tradicional. Tem alguns conceitos que a gente vai te passar aí que vai te ajudar muito na sua vida. Você pode se apresentar, Liliane. Liliane Locatelli. Isso, Liliane Locatelli. Fala que ela é bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso podcast, né? Isso. Contar a sua história. Parabéns pelos resultados, inclusive. Pode se apresentar pro pessoal. Obrigada. Eu tenho 2 restaurantes de culinária chinesa, o Chunli. Hoje está localizada uma unidade no Campo Limpo e a outra em Moema. Comida chinesa, extremamente chinesa e só delivery. Estou há 7, quase 8 anos no mercado. Então, quando eu comecei sem iFood, sem nada. Foi bem no comecinho do iFood, quando o iFood estava vindo para cá. Meu marido, trabalhava em outras empresas, eu fui supervisora de call center, eu fui vendedora de livros evangélicos, e aí teve um período que eu fiquei afastada porque eu tive o meu filho mais novo, e aí eu quis ser mãe, né? E aí, depois de 2 anos, eu quis voltar para o mercado. E aí, o meu marido, ele sempre falava assim, que ele queria ser empreendedor, que ele queria ter o comércio dele. E aí, eu falei, olha, eu vou voltar para o mercado. E aí, ele falou, não, você vai voltar para o mercado, não, você vai fazer algo para nós. E aí, ele saiu, a gente estava fazendo as atividades em casa, ele saiu, foi comprar um yakisoba. Ah, vai lá comprar um yakisoba ali perto de casa, vai lá que eu vou continuar fazendo as atividades aqui. E aí ele foi, demorou muito para voltar, e quando ele voltou e falou assim, você não quer voltar para o mercado? Você vai voltar, mas você vai voltar para nós, conforme eu te falei. Eu, como assim? Eu fui lá comprar o yakisoba, a mulher estava desesperada, porque ela tem uma sócia, e a sócia não quer tocar, ela é professora, e ela não tem como tocar, ela tá vendendo o comércio dela, e eu comprei. Oi? Gostei. Como assim? Eu pedi para você só ir comprar o yakisoba. E ele, literalmente, ele negociou com ela de comprar a operação. Quem conhece ali a região do Campo Limpo, a operação ela ficava na rua do Hospital Campo Limpo, atrás de uma eletrônica. E aí, no outro dia, ele falou, ó, no outro dia a gente vai lá para você conhecer. Mas como é que vende? Eu não sabia de nada. Até então, eu sempre gostei muito de culinária, sempre gostei muito de cozinha. E eu já tinha até feito yakisoba em casa, e aí dei pro vizinho, e aí, o que você achou, né? Mas não tinha ideia de que eu tocaria um negócio de comida, que eu tocaria um negócio ali de yakisoba. Aí, no outro dia, eu fui. Cheguei lá, tinha um cozinheiro, uma atendente, e o motoqueiro era terceiro. E aí, tudo bem. Aí, eu tô lá e conhecendo a operação. Porque ele falou, ó, a gente vai conhecer a operação durante 1 mês e depois a gente vai tocar sozinho. A pessoa falou que ela faturava ali um valor que sobrava para ela em volta de 3 mil reais no mês. Aí, quando eu cheguei, 2 pedidos num dia, 3 pedidos no outro, falei, misericórdia, impossível esse comércio aqui faturar isso, pagar tudo que paga e ainda faturar. Mas eu acreditei muito no negócio, porque o yakisoba é delicioso, né? É maravilhoso. Eu vou descobrir já já. E aí eu falei, olha, eu não quero acompanhar mais ninguém. Ela não tinha nenhuma informação, ela não tinha nenhum dado, não tinha nada, nem no papel, nem no caderno, de quanto ela gastava, quanto ela ganhava. O yakisoba, eu lembro que na época o mais em conta, ele era R$13,90, que é o pequeno. E aí a gente continuou tocando. Só que ali era atrás de uma eletrônica de verdade. A gente começou a ter muito problema com insetos. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui não é pra mim, não vou continuar com isso desse jeito aqui. E aí a gente já começou a procurar um outro comércio, outro
ponto. Comecei a procurar ali pela região mesmo, e aí eu comecei a fazer panfleto, para panfletar, e aí eu vi que tinha o pedido já. Tinha o pedido já e tinha o iFood. Eu falei, se eu sou delivery, eu tenho que estar dentro desse negócio. Mudei 2 meses depois para o Ponto Novo, que era bem próximo ali, que ele é de frente com a ABB, na praça que tem na frente da ABB. Reformamos e aí fomos para lá. Mas assim, a gente reformou bem basicão, com as coisas que a gente tinha, a gente foi. Coisas que a gente tinha, era geladeira doméstica, fogão era 2 bocas, a coifa não era coifa, porque ela não fazia a função da coifa. Enfim, eu acreditei realmente no negócio, ele não dava o dinheiro que ela falou, mas a gente já tinha comprado e por acreditar, eu falei, eu vou fazer esse negócio aqui acontecer. Em setembro deu um boom no iFood, e aí, para quem fazia 2, 3 pedidos por dia, eu fiz 23. No primeiro dia que eu liguei o iFood, que iniciou. A gente começou com o iFood bem quando ele chegou para dominar aqui no Brasil, né? Então, a gente tinha muita atenção. Então, nós fomos um restaurante que eles utilizaram como piloto para poder alavancar as vendas ali na região. Então, a gente tinha uma atenção muito grande de consultores, de visitas. Então, mensalmente, a gente tinha alguém direcionando, olha, você precisa fazer isso, olha, isso aqui não tá legal. E esse acompanhamento teve um diferencial legal. Fomos indo, em 2018 reformei minha operação, porque até então, quando as pessoas passavam ali, ele é bem de esquina, e eu cheguei a ter 12 motoqueiros, e aí os motoqueiros, a entrada era uma rampa, e aí os motoqueiros encostavam tudo na rampa, né? Embora eu pedisse, brigasse, falasse, não adiantava, eles colocavam na rampa. E aí teve um evento que eu participei, e aí nesse evento, das pessoas que participaram falou, você tem restaurante? Onde que é? E aí eu falei, ali no Campo Limpo, de frente com a ABB. Nossa, que legal, mas em que lugar do Campo Limpo? Ali na praça. Mas que lugar? Porque eu vejo ali, tem uma loja de moto. Aí eu falei, então, essa loja de moto é a minha loja. Muito pequenininha, era bem escuro, então a gente conforme foi vindo os resultados, eu quis reformar a loja. Então eu reformei de verdade, de tudo. Troquei piso, refiz os equipamentos, aí os equipamentos eu já vim com equipamento industrial, e foi muito bom, assim, operacionalmente, a gente melhorou muito a operação, porque hoje eu tenho materiais, instrumentos específicos para realmente alavancar as vendas. Em 2019, surgiu a oportunidade de um sócio investidor. E aí, assim, a gente sempre quis ter uma segunda unidade. Na verdade, eu só perguntar pra ele, você sabe que eu não me apresentei ainda, né? Tá bom, tá bom. Não, só pra saber se ele tava sabendo. Mas pode continuar. Na verdade, quando nós vimos que dava resultado, nós traçamos um plano que nós queremos ter 10 unidades próprias. Meu sócio até fala muito, meu marido, e fala muito, vamos franquear. Eu gostei dele, esse cara que saiu pra comprar um yakisoba e voltou com a loja. Sim. Ele é bem audacioso, bem sonhador. E aí, a gente sempre colocou, quero ter 10 lojas, 10 Chun-Lis, e é própria. Por quê? Porque eu percebi que as franquias, embora tenha muitas franquias de qualidade, a franquia no meu nicho, ela perdeu muita qualidade quando ela quis olhar somente para o resultado. E eu não quero isso. Eu prefiro ter 2 lojas e ter resultado, e ter o meu produto no padrão
Quem comprar no Campo Limpo e quem comprar em Moema vai comer a mesma comida, o mesmo sabor, a mesma qualidade, do que eu ter 50 espalhada por aí e um lugar é muito bom e no outro lugar a qualidade não condiz. Porque automaticamente aquele que está oferecendo uma boa qualidade, ele perde por aquele que não está. E aí surgiu a oportunidade de vir o sócio investidor. O sócio investidor falou, olha, eu tenho a grana, mas eu não tenho o know-how, não tenho conhecimento. E aí, vamos montar? E a consultora que nos atendia no iFood, ela sempre falou, melhor região para vender comida chinesa é ali, tá em Moema. E eu falei, opa, é ali que vai ser minha segunda unidade. E aí veio, a gente buscou um local, abriu a unidade, reformou, passou 3 meses reformando no Itaim. Essa unidade do Itaim, a gente já fez assim, um dos nossos erros. A gente fez falando assim, essa vai ser a loja modelo do Chun-Li. Quem chegar aqui vai olhar e vai falar, uau, que loja linda, que loja maravilhosa. É isso aqui que eu quero. Então, a gente realmente gastou dinheiro, né? A gente investiu muito dinheiro. O dinheiro que eu investi nessa loja, eu poderia montar 3. Esse dinheiro foi construído de resultados, né? Não foi da noite por dia que chegou esse dinheiro aí. Você falou que foi construindo resultado para conseguir ter esse... Essa unidade, ela foi com um sócio investidor. Então, ele chegou, ele falou, olha, quanto que eu preciso para a gente abrir uma loja? Então, a gente trouxe um valor, que esse valor, ele daria para eu montar 3 lojas, de acordo com a loja que eu tenho no Campo Limpo hoje. Porque lá no Itaim, a gente mexeu muito com a estética. Né? Só que o delivery ele não precisa de estética, né? Só que ao mesmo tempo que a gente mexeu com a estética, a gente também queria trazer a mesa, queria trazer uma experiência rápida. Então, a gente já investiu para ter os 2, só que veio a pandemia 6 meses depois. Chegamos na pandemia. Aí tá vendo? São histórias como essa que a gente coleciona aqui, né? Dos nossos patrocinadores master, que são os nossos alunos, né? Eles são a busca de conhecimento deles que faz a gente trazer os conteúdos para vocês aqui, os gratuitos. São eles que possibilitam também isso tudo acontecer. E junto com eles veio a Delis ainda, né? A Delis, que é uma das maiores distribuidoras de alimentos do país, né? Tá presente em 80% do território nacional. E ela até... Pô, é tão fácil que é de trabalhar com a Delis que a parcela está em 3 vezes sem juros as suas compras. Então, para ajudar no seu fluxo de caixa aí, né? Isso é importante, o fluxo de caixa é o que toda empresa precisa. Então, se você quer conhecer como funciona tudo isso, clica aqui no link da descrição, tem um link na descrição que a gente deixou para você, tá bom? Para você conhecer. E a gente já chegou na pandemia, mas deixa o pai se apresentar aqui primeiro, né? Que... Eu tô deprimido já, que eu não falei meu nome ainda. Muito bom, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Nós trouxemos aqui hoje a Liliane, que tem 2 unidades, né, de restaurante chinês. Minha aluna desde setembro, né? Opa! Tocou. Tocou um telefone aqui. Minha aluna desde setembro, nós estamos em fevereiro. E já teve no meu evento presencial também. Muito bom contar um pouco dessa história aqui. E a ideia é que você pegue insights, sacadas de como você pode transformar o seu negócio. Se destacar em nichos não tradicionais, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Depende do seu ponto de vista, né? Sim. Então, bora bater esse papo aqui hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Obrigada. Estamos juntos, né? Chegamos na pandemia e por ser um nicho não tão tradicional, não bem específico, né? É só de yakisoba, não é isso? Isso. Só de yakisoba. Isso pesou na mente também quando chegou a pandemia ou não? Não. Nem um pouco, né? Nenhum momento. A loja do Itaim, com 3 meses, bateu o que Campo Limpo demorou 4 anos para bater. Então, nós montamos a unidade já entendendo que ela era a loja que ia triplicar o faturamento que a gente tem hoje no Campo Limpo. Porque o Campo Limpo, ele é uma região mais residencial, né? E o público é diferente. E aí, no Itaim, a gente já tem uma área mais comercial, tanto que os meus picos de venda antes da pandemia eram no almoço. E no Campo Limpo, já os meus picos sempre foi na janta. E aí veio
a pandemia, 6 meses depois. E aí começa a grande história. 6 meses depois, a gente já estava bem, né? A unidade de Itaim já estava bem. Eu cheguei no total das 2 lojas a ter 37 funcionários. Então, eu focava mais na parte operacional, acompanhava, mas eu estava mais no administrativo. E 37 funcionários, embora o delivery continuou funcionando, para nós, a loja do Itaim praticamente morreu. Passou a vender ali 40% do que estava vendendo. E aí a gente teve que, né, eu pagava ali quase 12 mil de aluguel, entre aluguel e IPTU. Falei, não dá para continuar segurando isso aqui. Segurei muito, né, foi um dos erros que eu cometi, eu segurei equipe, eu não queria mandar embora, eu não usei das estratégias do governo de deixar o funcionário afastado, porque eu formo pessoas. Dentro do meu restaurante, eu contrato pessoas que não têm conhecimento, que não conhecem nada da cozinha, e aí eu vou ensinando ela, tanto que hoje todos os meus cozinheiros, eles entraram comigo sem conhecimento nenhum. E aí a gente vai formando essas pessoas. E é difícil, não é fácil você treinar uma pessoa e quando ela está pronta, você desligar ela para o mercado, né? Promovê-la para o mercado. E aí eu segurei muito. E aí eu não tinha o faturamento, eu não tinha a receita, mas eu tinha a saída. E aí entrei em alguns endividamentos. Mudei de loja, levei Itaim para Moema. E aí diminuiu a equipe. Hoje eu tenho... E o investimento foi pesado, né? Foi, bastante. Bastante pesado. Tanto que esses endividamentos, eles ainda estão comigo. Eu concluo eles em setembro deste ano, estou contando ali, contagem regressiva, porque é bem complicado, né? Quando a gente não olha para os números, quando a gente não olha para a gestão, é bem complicado. E aí fomos para Moema, reduzi assim 1/3, hoje o meu aluguel é 1/3 do que eu pagava em Itaim, e aí, mas não alavancou. Aí, pandemia continuou, e aí o que eu entendo que aconteceu no delivery na pandemia foi, a gente tinha um número de concorrentes. Esses concorrentes praticamente triplicou. Porque quem não fazia delivery, passou a fazer delivery. Então, embora a gente não fechou as portas, a gente estava ali competindo agora com 3 vezes mais do que a gente competia. Que não tinha pessoa fazer, e fora os que abriram ainda. Né? Fala no microfone. Fora os que não abriram ainda, né? Fora as pessoas, os cozinheiros que foram desligados e falou, vou ter que tocar minha vida, não arrumo emprego, então eu vou fazer da minha casa. Que tem muito isso, né? Muitos começam assim, muitos estão assim. E aí triplicou e aí cada vez eu via o faturamento de Moema, né, caindo. O Campo Limpo, ele teve um impacto, mas não tão grande, por ser uma unidade mais antiga, já ter um número de clientes já recorrentes, ele sofreu, mas não tanto. E aí, só que eu tenho sonho, né? Eu quero chegar às 10, não fechar mais uma, né? E por que fechar mais uma? Porque no período da pandemia, a gente teve a oportunidade de mudou para Moema e teve a oportunidade de abrir uma Dark Kitchen aqui na Lapa. E aí eu abri. E aí é grande, né? Uau! Enquanto as pessoas estão fechando, eu estou abrindo. Que felicidade, que alegria. Só que eu não estava conseguindo dar atenção para todos. É uma das coisas que a gente comete muito erro quando a gente empreende, é centralizar, achar que só a gente pode fazer. E não é assim. E aí veio Quando você descobre que isso não é verdade, é libertador. Muito. É libertador. Muito, demais. Eu sempre falei no meu restaurante que eu nunca ia sair da linha de frente, que o que eu fazia ali ninguém ia fazer. Eu sempre falei isso, sempre tive essa certeza. Até o dia que descobri que... A gente faz até melhor, né? Minha filha de 19 anos é melhor que eu. É o Edu 2 vezes. Exatamente. Exatamente. E minha filha com 19 anos agora, né? Na época que eu descobri ela tinha 17. Então, ou seja, ela é muito melhor que eu, 10 vezes melhor que eu. E é libertador quando você...
E você enxerga muita coisa, né? Quando eu saí da operação e comecei a olhar de fora, cara, você fala, é muito erro que você vê as pessoas cometendo, que eu cometi, que eu ensinei errado, e fala, pô, eu nunca percebi isso, que idiota que eu era, né? E é um fato, é uma verdade. Você, dentro da operação, você tá trabalhando. Toda operação de delivery é rápido, as coisas acontecem rápido. Depois da época da era dos aplicativos, lá na loja, por exemplo, a gente recebe em média 4 pedidos por minuto no horário de pico. 3 a 4 pedidos por minuto. Então as coisas têm que acontecer rápido. E se você tá na linha de frente, você tá envolvido com aquele trabalho. E aí você não vê erros básicos que você, sua equipe tá cometendo. Então, sair da operação é libertador, transformador e te bota mais dinheiro no bolso. Sim. Não é só o faturamento que faz o resultado ser positivo, né? E um dos erros também. Então, tem uma trajetória aí de erros bem grande. Abrimos a Lapa já com o contrato fechado para abrir a 4ª unidade em São Caetano, porque é uma área da Air Kitchen, ele tem tudo pronto, eu só levo a minha operação, pago lá um aluguel mais alto, com comissão. É caro, viu? É caro. Só que se a gente tivesse continuado, o que ocorreu, que eu dei um passo atrás em relação a isso, foi porque eu tinha uma pessoa que estava comigo desde o início, que era o meu chefe, né? Ele cuidava de toda a cozinha no Campo Limpo, enquanto eu estava cuidando da outra unidade. E aí chegou um momento que ele falou, eu quero empreender, eu quero ter o meu. E eu falei, e agora? Né? Porque, para mim, ele era a base ali, ele cuidava da operação e cuidava muito bem. E aí eu perdi, não só ele, como eu tinha uma pessoa também dentro da loja de Moema, que ele sozinho, um cozinheiro, ele conseguia soltar 30 pedidos sozinho, montando, fechando, liberando sozinho. E ele também, a gente teve um problema que acho que é um dos problemas que a gente, infelizmente, tem com a nossa mão de obra, com álcool. E aí eu falei, eu não posso ter uma pessoa assim dentro da minha equipe. E aí eu perdi 2 fortes. Um tiro só. De cada equipe. E eu falei, eu não posso. E eu não posso continuar, não era nem porque não tinha venda. Eu não podia continuar porque eu não tinha pessoas, né? E aí eu falei assim, então vamos dar um passo atrás. A loja da Lapa já fiquei com ela 4 meses. Ela vendia por volta de 40 mil por mês. Então, assim, a gente já tinha começado bem, porque dentro do Itaim, quando eu quis abrir para Lapa, eu já abri minha área de entrega, porque eu já ia conquistando os clientes. Quando eu estivesse na Lapa, eu já tinha ali uma quantidade. E aí voltamos para trás, né? Dei um passo para trás, falei, não vou, porque a equipe é extremamente importante dentro da nossa empresa. Para que a gente possa desligar, olhar para o estratégico, olhar para os números, eu preciso ter uma boa equipe. E eu não tinha. E aí eu dei um passo atrás, entreguei a Dark Kitchen, não abri a 4ª unidade. E aí eu falei assim, agora para eu abrir a 3ª, voltar para a 3ª, a 1ª e a 2ª vai ter que fracionar muito bem, vai ter que andar muito bem. E eu já vou ter que ter as pessoas qualificadas para a 3ª. E aí, 2022 foi um ano bem difícil, bem complicado. Foi onde a gente realmente começou a sentir os sintomas da pandemia. Então, nosso faturamento ele caiu muito drasticamente. A loja do Campo Limpo, ela não caiu drasticamente, mas caiu. E aí, o que acontece? Uma loja cobria a outra. E aí, automaticamente, eu estava jogando as duas no ponto de... Eu lembro dessa história. Essa parte eu conheço. Eu estava ferindo uma operação que estava boa por causa de uma operação que estava ruim. Por quê? Por acreditar que as duas andam, que as duas funcionam. E aí, eu já tinha contratado consultores financeiros, eu já estava a um ponto de não acreditar mais na minha operação. Eu já estava, tipo assim, isso aqui não funciona. Meu marido, quando nós abrimos a 2ª unidade, era até um acordo que a gente tinha, porque ele que tem desejo de empreender junto. E aí eu falava assim para ele, quando a gente tiver a 2ª, você sai do mercado. E aí houve isso.
veio a segunda, ele saiu do mercado, então toda a nossa receita residencial da minha casa pessoal vinha da empresa. E aí passou a ter um momento em que essa receita ela já não era possível mais. Então, eu conquistei meu apartamento, eu conquistei meu carro, então eu era muito de ir para a Ceasa e não podia entrar no Ceasa com carro de passeio, então eu comprei uma L200, exatamente para eu poder entrar, para eu poder utilizar na operação. Também era um sonho dele ter uma caminhonete, então ligou uma coisa com a outra. Comprei meu apartamento era uma região boa, ali no Panambi. E aí vieram os problemas, e aí chegou um momento que eu falei assim, você precisa ir para o mercado, ponto 1. Porque o restaurante não está nos dando receita para continuar. Eu continuo tocando. Ponto 2, a gente vai ter que vender alguma coisa para a gente conseguir continuar com isso aqui. E aí nós vendemos um apartamento. Primeiro passo. Desfazendo dos Do que tinha conquistado, né? Do que tinha conquistado. Aí vendemos o apartamento, colocamos o dinheiro na empresa e aí não bastou. Trocamos de carro, porque até então meu carro eu ainda tinha parcelas dele. Eu falei, não tá dando para comportar, então vamos trocar de carro. O meu carro hoje, graças a Deus, com a pandemia, os carros deram uma valorizada, né? Então, na venda do meu carro, eu acabei ganhando dinheiro. Graças a Deus, não. Me lembra disso não, que eu tô... Mas ao mesmo tempo, eu ganhei, mas ao mesmo tempo, o carro que eu tô hoje, eu também acabei pagando um pouco mais caro. Então, vamos descer um pouco, né, o nível, porque a gente não tá aguentando. E aí, trocamos de carro, ele voltou pro mercado, e aí, quando ele voltou pro mercado, eu já estava no nível assim, eu também vou voltar. Eu já estava desacreditando do meu negócio, eu já estava desacreditando. Não é possível. Não, isso aqui não vai me dar dinheiro. Isso aqui só me dá dor de cabeça. Posso uma curiosidade? Sim. No mercado você trabalhava com o quê? Essa informação eu não sei. Eu já fui supervisora de call center. Ah, você falou no começo, verdade. É. Agora eu que não prestei atenção. E aí, a última empresa que eu estava trabalhando, eu trabalhava como vendedora de livros evangélicos para lojas. Atacadista. E aí, a área de culinária foi realmente... Eu gosto muito, mas foi mais o sonhador do meu marido que foi lá e comprou, porque se fosse literalmente ele comprou um yakisoba. E aí, o Felipe voltou para o mercado, começou a trabalhar com sistemas novamente. Detalhe, ele ganhava um valor quando ele estava no mercado e ele voltou para o mercado ganhando metade. E aí, essa área de sistema tem muito isso, né? Que o cara fica na empresa, ele começa a ganhar muito mais, porque acho que ele passa a ser muito importante para a empresa. Quando ele sai, ele não é mais importante. Quando ele entra com salário igual de todo mundo. Ele costuma falar que funcionário bom é aquele que está no mercado, né? Porque aí a empresa ela vai te pagar mais do que você ganha ali. E ele estava fora do mercado. Até mesmo para ele poder entrar na empresa, ele omitiu ali o que ele ganhava no anterior, porque se ele falasse, a empresa também não ia contratar. Ele. E aí ele falou, não, vou ter que encarar. Foi difícil, porque ele gosta muito, ele ama muito. Só que eu falei assim, olha, um dos dois vai ter que ir. Quem é que tem mais conhecimento e base do negócio? É você? Sou eu? E aí a resposta... nem preciso dizer, né? O Chun-Li, desde o início, sempre foi eu. Então, eu já fiz de tudo. Eu aprendi a cozinhar. Então, quando eu entrei, que era só um cozinheiro, a gente fechava domingo. E eu falava, delivery domingo é o melhor dia, eu não posso fechar. Colei no cozinheiro, eu falei, me ensina tudo. E aí, eu aprendi. Então, eu passei a abrir o domingo e quem era cozinheiro era eu. Então, eu abria e fechava a loja. Abria às 11 horas da manhã e fechava às 11. Mas trabalhava das 11 às 11? Claro que não. Eu tinha que fazer compra. Eu tinha que fazer todas as outras coisas. Então, eu trabalhava o dia inteiro. E meus filhos eram pequenos. Então, por muitas vezes, eu deitava na cama e falava, eu quero fechar aquela porcaria. Não quero mais, eu não aguento mais. Eu não vejo meus filhos. Eu não acompanho, perdi muito da infância deles.
Eu fui É, muito igual o rapaz aqui, ó. criticada. Vi do 1, depois vi com 18 de novo. Né? É. Eu fui muito criticada pela família, muito demais, demais. Eu Não fiz um tinha post sobre isso apoio. esses dias, você viu? Não tinha apoio, então, assim, as pessoas um almoço de Dia das Mães, eu não posso ir. Mas como você não pode vir? Ela não quer vir. Não quero. Não é que eu não quero, eu não posso. Eu estou aqui construindo algo, eu estou plantando algo para os meus filhos colherem. Só que eu preciso estar aqui para plantar. E aí, foi bastante difícil. Bastante. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu acho que eu não faria nada diferente. Né? Eu faria, sim, os erros que eu cometi, que eu vejo que se eu tivesse olhado para lá, para cada coisa, eu teria escalado muito mais rápido, eu teria perdido menos dinheiro, eu teria ganhado muito mais. As pessoas às vezes me perguntam se eu me arrependo de alguma coisa. Eu falo assim, cara, se eu não tivesse feito o que eu fiz, olha meus filhos onde estão. Olha quem são os meus filhos hoje. Então eu faria tudo de novo, cara, sem problema nenhum. É muito daquilo, né? A gente tem que olhar a nossa caminhada, os nossos erros, como se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui, né? Então, eu acho que cada centímetro, cada detalhe precisava passar por aquele detalhe, porque se não passasse, não teria a resiliência de estar aqui hoje. E só quem passou e quem tá assistindo sabe que a gente tá falando que você ser criticado pela própria família é uma dor do caralho. Desculpa falar bem o português, claro. É muito difícil. Você imagina eu com 6 filhos, não tinha 6, né? Mas você imagina eu separado da mãe das crianças. Eu tô trabalhando das 7 da manhã à meia-noite, aí o aniversário da criança, eu só vou chegar lá 11h30 da noite, que é depois que eu fechei a loja, saí correndo, não veio porque eu não quis. Tá com alguma rapariga por aí. E não que a mãe deles falava isso, porque até então não tinha nada, mas o resto da família, minha própria mãe, porque ela não sabe exatamente o que está acontecendo, não sabe o que a gente está falando. E eu, principalmente, sempre fui uma pessoa muito reservada, então eu sempre fiquei na minha. Eu só trabalho, meu negócio é acordar e trabalhar. Vamos trabalhar, tamo junto, demorando nós. Sempre fui assim. Então, quando você escuta essas coisas da família, dói, viu? Mas dói, bicho. Dói. E quando te chamam de... Não, deixa pra lá. Que essa é do problema. Essa história do problema. No começo, eu morava com a minha sogra. Né? Então, assim, eu morava com a minha sogra, minha cunhada junto. E no começo, eu era criticada. Você não é mãe, você não cuida dos seus filhos, você não se importa com eles, você não liga pra eles, ela não faz nada em casa. E aí, eu ia engolindo, né? Engolindo. E o que eu mais falava, o meu grande sonho era, eu preciso do meu canto. Eu quero o meu canto. Eu quero o meu lugar, a minha casa. E o meu marido, ele sempre quis um nível acima, né? Então, eu posso viver esse, mas eu quero acima. E aí, por isso, a gente não buscava, ele não aceitava sair dali para ir morar de aluguel e que fosse num lugar mais... Simples, digamos mais assim. simples. E aí, eu vivi ali Eu não digo por que ele bastante tá errado, não. tempo. Talvez se eu tivesse pensado assim, minha vida teria sido um pouco diferente. Como eu falei, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Mas, por exemplo, se eu tivesse ficado mais tempo na casa da minha mãe, eu teria juntado mais dinheiro e teria ido para um lugar melhor. Será? Será que eu teria aguentado mais tempo? Minha mãe, eu te amo, você é mulher da minha vida, você sabe disso. Mas eu sempre brinco com os meus filhos. O que eu falo para vocês? Oh, não, deixa quieto. Eu falo, minha mãe cura qualquer depressão. Você vai pra casa dela, você quer ir embora logo. Não. preciso ir embora. E eu amo a minha mãe, mais que tudo no mundo. Mãe, eu te amo. Mas minha mãe é chata demais. Na verdade, eu entendo que, assim, a gente teve a oportunidade de comprar apartamento, só Foi que a ele que gente levou um golpe. Tá com medo da avó. Não tem medo de sua avó, não, amigo. Eu falo, minha mãe sabe quanto eu amo ela e eu já falei isso pra ela várias vezes. Morar com a minha mãe é tenso. É tenso. A convivência com qualquer pessoa já é difícil, né? Deixa a meia no chão. O Guilherme passou lá os 2 dias. O Guilherme é mais bagunceiro. Eu sou muito bagunceiro. O Guilherme é mais bagunceiro do que eu, um dos meus filhos. O pai passou 2 dias na casa da minha mãe. Ele voltou, pai, vem buscar, pelo amor de Deus. Não dá não. Mas eu acho que, assim, as pessoas se acomodam. E aí elas passam a não olhar para outro nível. Quando a gente estava lá, a gente tinha oportunidade de juntar dinheiro para comprar algo, para ir para um outro nível, mas a gente estava acomodado,
Tava cômodo para não pagar aluguel. Ali a gente tinha todos os custos da casa, mas não pagava aluguel, né? Não pagava uma parcela. Só que para mim não, eu sempre quis o meu canto, sempre quis o meu espaço. E aí eu batia muito na tecla, eu quero meu espaço, enfim. Elas me ajudaram muito, muito. Cuidaram muito dos meus pequenos, cuidaram o que eu não pude cuidar. Né? Elas deram o que naquele momento eu não podia dar. O carinho, a atenção. Sou muito grata a elas. Só que ao mesmo tempo que elas davam, tem sempre o joga na cara, né? Sempre o cobrar. E aí eu engoli aquilo ali e falava assim, vai existir um momento, vai ter um momento. Hoje elas falam que o Chun-Li é a Liliane, que se a Liliane não tivesse se empenhado tanto, se esforçado tanto, que hoje a gente não teria o Chun-Li. E que eu tenho que fazer isso mesmo, mas que eu tenho que ter um equilíbrio. A gente tem aquele problema que gosta de trabalhar. E aí a gente perde horário, né? Não olha para outras coisas que são extremamente importantes na nossa vida. Você viu como que eu tava na hora que você chegou, né? A gente se parece muito, né, inclusive. Sim. Cara, não para de trabalhar, a gente não tem. E aí a gente acaba se envolvendo com as coisas e aí o tempo passa e quando você vai olhar já acabou o dia, né? Então, eu tenho trabalhado, 2022, trabalhei muito isso. Porque com todos os problemas veio uma burnout, que é uma depressão por excesso de trabalho. E aí eu quase que... foi punk. Foram 2 meses ali que eu não queria olhar para nada, eu não queria olhar para ninguém, eu não queria falar com ninguém. E aí eu descobri que eu estava com burnout quando eu estava no parque com a família, meus filhos, minha sogra, minha cunhada, minha sobrinha. E eles brincando, rindo de gargalhadas. E eu, com a cara fechada, falei, quero ir embora, eu não tô aguentando ficar aqui. Quero ir embora. E aí meu marido falou, o que aconteceu? As crianças estão curtindo. Não, quero ir embora. E aí eu busquei ajuda. Falei, eu preciso de ajuda, porque a coisa mais importante da minha vida tá aqui, tão felizes, e eu não tô feliz de estar aqui. E aí eu busquei ajuda. Nesse período de buscar ajuda, comecei a tratar isso. E aí eu contratei consultora financeira, porque eu já não acreditava mais, eu achava que não era lucrativo, a empresa, que o Chun-Li não era lucrativo. Por quê? Porque eu vendia e não via o dinheiro. É claro, com endividamento vai ver dinheiro como, né? E aí, essa consultora, quando ela veio, ela falou assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, pela base de informações que você tá me passando, o seu endividamento, ele é um valor alto. Então, para você cobrir o endividamento e ainda sobrar dinheiro para você e você lucrar, você precisa vender mais. Eu falei, eita, quem era o cara da venda está no mercado, trabalhando com outra empresa, que é o Felipe. E aí eu falei assim, agora, eu não toco essa parte. Eu não faço ideia de como fazer para vender mais. E agora? O que eu vou fazer? E aí, numa conversa com o Felipe, ele falou assim, Li, eu tô vendo aqui, teve uma live e tal, e... Foi ele que me conheceu, não? Foi. É mesmo? Não sabia, não. Inclusive, ele falou pra mim, quando você lançou, eu não lembro qual o valor, mas ele falou que era um valor super baixo do seu curso. Ou ele me conhece há muito tempo, então. Ele falou que era um valor super baixo. Ele falou, Li, era super baixo o valor. E aí eu falei assim, bom, aí ele falou, mas assim, ele não trouxe a sua situação. Ele trouxe a situação de 1 centavo. Ah. Mas ele já te conhecia. E aí ele falou, olha... Então, que ele já me conhecia antes, porque 1 centavo já era o mesmo preço que o último, que também não vai ser mais, por isso que eu não vou falar aqui. E aí ele falou, Li, tem uma estratégia que você vai diminuir 1 centavo no iFood e tal. E eu falei assim, como é que é isso? Aí fui buscar, como é que é? Coloquei lá na internet e aí veio. Ah, que você altera 1 centavo os seus pratos, não sei o que. Caiu direto no copião. É. Ah, e aí, detalhe, eu mexi na minha plataforma, eu mexi nos meus pratos, eu coloquei 1 centavo a menos.
com a loja aberta. Ave Maria. Durante o dia, assim. Tiro, porrada e bomba. E aí foi lindo, né? Aí eu falei assim, caramba, em vez de dar resultado, parece que tá diminuindo. Em vez de aumentar, eu falei, Felipe, isso daí é balela. Não existe isso daí, porque eu fiz as alterações e em vez de aumentar, tá diminuindo, não faz sentido. E aí a consultora, Liliane, você precisa vender mais. E aí foi aonde eu fui focar. Aí eu ali mexendo, e como eu pesquisei 1 centavo, aí apareceu no Instagram, né? Live do Edu, delivery sem filtro. E aí o Felipe falou, tem um cara tal, que é o delivery sem filtro, ele só fala disso, segue ele. E eu seguia. Outros caras, não sei nem se eu posso citar aqui. Só não pode falar mal deles. Se falar nome, não fale mal. Não interessa. Eu sigo o Baldino, eu já fiz curso do Marani, e aí eu falei assim, bom, mais um? Então vamos lá. E aí eu comecei a seguir o Delivery sem filtro, e aí eu vi que você ia fazer uma live. Acho que era 2 dias. 3 dias. 3 dias. Eu perdi o primeiro dia. Foi quando eu passei 1 centavo, né? É essa daí que você tá falando, né? É. Essa live eu tava nervoso, né? Tava. Essa live eu tava nervoso. Você falava muito bastante irritado. do copião. Eu tava muito irritado, mas muito irritado. E aí eu assisti a primeira live. Quando eu assisti a primeira live, todas as coisas que você falava ali, eu falava, meu cardápio tá uma bosta. Você assistiu o replay depois, né? Hã? Você assistiu o Você replay? assistiu o replay da primeira? Não, acho que ela já pegou a segunda, que na segunda eu falo do cardápio. Eu Ah, assisti sim. primeiro a segunda, e aí, depois que eu assisti a segunda, aí eu puxei a primeira. Entendi. E a segunda eu falo do cardápio, não a primeira. Aí eu falei, meu Deus, o meu cardápio tá horrível. Preciso mexer. Naquela madrugada mesmo, eu já fui mexer. E no outro dia, eu já tive resultado. Aí, eu participei da terceira. E quando eu participei da terceira, eu já participei assim, Felipe, eu vou comprar esse curso. Aí ele falou, como assim? Você não sabe nem... Eu falei, eu vou comprar e pronto, acabou. Eu preciso vender. O cara é especialista no iFood, então eu vou comprar. Se o que ele me passou em um dia e eu coloquei em prática, me deu resultado, eu preciso saber mais. E como é que eu sei mais? É claro que hoje a internet ela tem muita informação gratuita, só que ela é muito vaga, né? Ela joga lá uma informação e ela não vai até o fim de como fazer. E aí eu entendi que se eu não tenho a base toda, completa, eu acabo fazendo errado. E eu aprendi isso com o quê? Com o copião. Porque eu não tinha a base completa. E eu fui lá e eu fui mexer. E em vez de eu melhorar, eu piorei. E aí, o que eu trouxe para ele, eu falei, olha, a gente precisa de resultado rápido. E se eu preciso de resultado rápido, eu preciso ter alguém que saiba me orientando ou passando o que a pessoa sabe para eu colocar em prática. Eu não sei patavinas, então eu vou fazer. E aí, foi até ele trouxe, né, os 30 primeiros, ia participar do ao vivo. Eu lembro disso aí. E eu já venho de algumas imersões. Eu gosto de participar disso, de imersões ao vivo, presencial, porque eu acho que o conhecimento, por mais que você busque, você sempre tem mais a acrescentar. Eu participei agora no final de semana que a gente até postou, o conhecimento ele não ocupa espaço. Então, quanto mais você adquirir, melhor. E aí eu falei, eu vou fechar e pronto, acabou. E aí ele falou, ó, os 30 primeiros, eu vou liberar até o horário. E eu fiquei lá com o celular. Meu Deus, eu tenho que fazer. E na hora, o que aconteceu? A gente tem o cartão bloqueado para compra na internet por problemas de golpe. E aí estava o quê? Bloqueado. Falei, eu não acredito nisso. Aí fui, desbloqueei, e fiz. Quando saiu o resultado, 31ª colocada. Falei, eu não acredito nisso. Ai. Eu não vou conseguir participar do presencial, não acredito. E isso fica até de dica, tá? Porque é os primeiros minutos. Nesse último agora, é o 100º pro primeiro. Não, e assim, primeiro, segundo e terceiro. Foi super rápido. Eu entrei no aplicativo do cartão, já super rápido, já desbloqueei, já voltei. Só que aí, nesse voltar, você tem que preencher tudo de novo. E aí, 31ª, aí eu fiquei aflita. Eu falei, ai, Felipe, eu não acredito, eu queria tanto ir no presencial, tal.
que eu acredito que vai ter bastante conhecimento e tal. E aí eu falei, vou apelar, né? Vou mandar mensagem aqui pro pessoal. Só que aí no mesmo dia, vocês trouxeram a situação de que quem não pudesse comparecer, que pessoas do Brasil inteiro, quem não pudesse comparecer, que colocasse lá e desse Liberasse, oportunidade para outra pessoa. E eu ali, ai meu Deus, será que é? Não é legal, né? É ruim você torcer pra alguém desistir. Não é legal. Eu até me senti assim mal, né? Não é legal você torcer para alguém não querer, mas eu preciso olhar para mim agora. E aí eu fiquei torcendo. Aí teve uma colega até que me chamou e falou assim, não, fica tranquila. Chama o Cadu no particular, fala com ele que ele vai te dar. Eu falei assim, não, eu vou ser muito intrusa, né? Eu não vou fazer isso. E eu sou muito assim. Eu vou quando eu vejo que eu tenho espaço para ir. E aí eu falei, não vou. Aí eu falei, bom, vamos esperar. Aí eu acabei mandei a mensagem, a pessoa falou tanto pra mim, eu nem lembro qual que é o nome, não lembro o nome da pessoa, mas ela falou bastante comigo, ela falou, vai lá, fala, não sei o quê. E aí eu falei assim, tá bom, eu vou mandar. O não eu já tenho. E aí eu mandei. E aí quando houve a vaga, né, houve a vaga, e como eu era a 31ª, automaticamente já... E foi engraçado porque, assim, veio gente do Brasil inteiro. Eu achei que, quando eu vi a lista dos primeiros que comparam, eu falei, a galera não vai vir. Porque, mano, tinha gente da Bahia. Só da Bahia, acho que tinha 5 ou 6 pessoas. Tinha gente da Bahia, tinha gente do Rio. Eu falei, o pessoal não vai vir, né? No interior de São Paulo, tem lugar do interior de São Paulo que é mais longe que você vir da Bahia. Você vem da Bahia por 2 horas de voo. Você vem do interior é 6 horas. O Felipe, que tá no nosso grupo do Mastermind, o Felipe é do interior, ele também tava no evento. Você sabia que o Felipe tava no evento? Você nem sabia, né? Não. O Felipe tava no evento também. E ele veio do interior, várias horas de viagem. Ele foi virado, assistiu o evento e voltou virado. Nossa. E eu achei que a galera não ia. Quando eu vi a lista, eu falei, vixe, aqui vai... O pessoal vai ficar ligando, porque eu pensei, o pessoal que vai vir de fora não vai vir. Não, quase todo mundo, velho. Quase você fica sem mesmo. Quase eu fico sem. E aí, quando eu comprei o curso, eu já comprei, já querendo assistir todas as aulas, e aí eu comprei o 100K. E aí eu abri a plataforma e fui para onde? 100K. E aí eu falei, meu Deus do céu, uma aula de 2 horas, quase 3. Aí comecei a assistir. Assisti a primeira, assisti a segunda. E aí, quando você traz as informações... Que tá no 100K a primeira é o início, né? A série é o início, né? E aí, quando você começa ali nas aulas, e aí eu fazia o quê? Eu tava com as minhas atividades e eu ia ouvindo a aula. E aí eu falava assim, se eu tivesse conhecido esse cara antes, eu não teria errado tanto. Eu não teria passado por tanta coisa. E aí até, eu acho muito legal isso, porque tem muito pequeno, tem muito cozinheiro que tá iniciando. Eu tenho muita gente dentro da minha equipe, que já saiu, inclusive, que sempre quis ter a própria loja, o próprio restaurante. Inclusive, a gente tem aí 2 funcionários que eram motoqueiros, por sinal, tem hamburgueria e estão funcionando super bem. E a gente sempre trouxe o quê? O Chun-Li, ele tem uma missão de que eu quero desenvolver pessoas. Seja para trabalhar comigo, seja para fora. E a gente sempre trouxe a gente sempre foi muito aberto com todos os resultados, o que precisava fazer para ter os resultados, o que precisava olhar. E quando você tem ali um curso que ele te traz ali muita informação, você está meio que acelerando o processo desses pequenos. E é muito legal. Né? Que nem quando eu reformei a loja para abrir Itaim, eu não deveria ter gasto o valor que eu gastei. Por quê? Porque eu preparei a minha loja para 3 vezes o pedido que eu ia comportar naquele momento. Já o Campo Limpo, não. Já o Campo Limpo a gente começou pequenininho e aí, conforme os resultados, a gente foi melhorando. Já o Itaim, não, a gente já falou, já tem aqui, né, o investidor, já vamos fazer, porque a gente já sabe fazer, então vamos acontecer. Então, a gente não esperava uma pandemia, né, algo que acho que ninguém esperava o que aconteceu no mundo. E aí,
quando eu comprei, eu comecei a assistir as aulas e eu falei, gente, mas vai demorar muito para eu chegar onde eu quero aqui. Eu preciso olhar para o meu cardápio. Aí eu joguei lá no grupo, falei, pessoal, eu tô assistindo aqui a aula, mas qual é a aula que fala da estratégia do 1 centavo, né? Porque eu precisava olhar aquela aula. Aí o pessoal falou assim, é no 10x, é 10x, né? É iFood 10x. Aí eu falei, então tem outro aqui? Olha só o desespero, né? Eu nem tinha visto que tinha outro lá. Não, e detalhe, você vê o CK, você passa pelo 10, não tem como, o olhar tá aqui, ó, tá um do lado do outro. E aí eu entrei no 10x, e aí comecei a assistir as aulas. E aí teve o primeiro encontro, conversei, no presencial, o Edu, ele trouxe o Mastermind, e aí quando ele trouxe, eu falei assim, se eu quero processo acelerado, eu preciso investir para isso. Eu quero estar lá. E eu tenho um propósito de vida. Eu quero ajudar o pequeno. Eu quero fazer com que os meus erros possam ser um passo para aquele pequeno não cometer aqueles erros e eles conseguirem alcançar objetivos e resultados mais rápido. E aí, quando o Edu trouxe, eu falei, eu vou participar. E aí, a gente não estava no momento financeiro para participar. E eu falei, eu vou participar, vou dar um jeito, vou me virar aqui, já que eu vou ter resultado com o curso vai me dar esse resultado. E o que eu acho extremamente importante isso para a vida é acredite. Porque se você acredita, você já tem um passo na caminhada. Se você não acredita, você está passos para trás. E aí, por acreditar... também, né? Exatamente. E aí, por acreditar, eu falei, eu vou fazer e pronto, acabou e o resultado vai vir. Como é que você vai fazer? Aí, quando o Edu, ele me ligou, eu tava numa imersão. E eu falei, caramba, ele falou que ele ia ligar. E aí, que ele ia escolher. E agora eu não posso atender. Só pra situar quem tá assistindo, o Mastermind é um grupo que não é simplesmente, não é só pagou, entrou. É seleciono. Sim. Então são pessoas selecionadas. Por quê? Porque o grande desafio, o grande lance do Mastermind são os desafios que a gente passa. O conteúdo tá lá pra você assistir, você vai entender. O Mastermind você vai ter um contato mais próximo comigo e os desafios que cada um tá passando ali. Então o grupo ele tem que estar muito unido, muito fechado pra seguir todo mundo no mesmo propósito. Se eu tenho uma pessoa que tá reclamando de estar respondendo uma pergunta simples, essa pessoa não pode estar no meu grupo. Porque o objetivo ali é a gente se ajudar. Não é só os meus alunos que estão no Mastermind que crescem, eu cresço. Então, esse é o principal objetivo, é que todo mundo cresça. Então, o mais importante não é o seu dinheiro, o mais importante é a sua vontade de fazer, é a sua vontade de crescer e a sua vontade de crescer como um grupo. Que isso para mim é o mais importante. Então, só para o pessoal entender, porque é uma seleção. E eu, de fato, liguei muita gente depois do evento presencial e teve muita gente que eu nem liguei. O Luiz Felipe e a Nicole, que estão no nosso grupo, eu liguei, você foi uma exceção, que eu liguei uma vez, você me atendeu, falou que estava na imersão, não podia falar, o Luiz Felipe não me atendeu, a Nicole não me atendeu, não liguei mais. Nossa. O Luiz ficou me ligando um monte de vezes, ele mandava mensagem, eu dava muita... Ele mandava foto, tô com urticária aqui, ó, que eu botei o relógio chinês para poder ficar ouvindo, que nunca mais eu vou deixar de te atender. O Luiz, ele me ganhou muito pela insistência, aí... Entramos, batemos... E é o propósito dos dois. A Nicole, inclusive, eu conheci pessoalmente quando eu fui pro Guarujá agora, que ela é do Guarujá. O Luiz eu não conheço ainda. Ele estava na imersão, mas eu não conheço ele. Agora, provavelmente, na próxima ele vai estar, a gente vai se conhecer melhor. E são as pessoas que colaboram dentro do grupo, que ajudam, que fazem esse processo acontecer. Vão ser consultores agora, junto com você, que nem é esse assunto. Vai, segue isso, senão eu vou entrar no assunto que não tem nada a ver. Aí no dia que ele ligou, eu não podia atender, eu falei, e agora? Vou perder minha oportunidade. Mas mandei mensagem para ele, falei, Edu, estou numa imersão, por favor, me liga na segunda-feira. E a imersão era sexta, sábado e domingo, das 9 da manhã até não tinha horário para acabar. É parecido com a casa do Strider que eu tava. Quem me acompanha no Instagram, eu tava no Strider, começou 9 da manhã, acabava 4. 9 horas começava de novo, acabou 5. 9 horas da manhã, 4. Eu cheguei na segunda-feira, não aguentava ficar de pé. É, bem isso. E aí, eu falei, me liga na segunda-feira. Na segunda-feira não ligou. Aí eu falei, realmente, perdi a oportunidade. Mas vamos continuar tocando.
E aí, na semana, ele ligou. E aí, ele perguntou se para estar no Mastermind, se eu faria algum empréstimo, se eu ia fazer alguma loucura para estar lá. E aí, eu falei, loucura eu não vou fazer. Olha, eu não estou no melhor momento. Vai apertar, mas eu vou fazer. Né? Nem que eu deixe de fazer algo, mas eu vou fazer. E aí, tá bom, os aprovados. Falei, então, vamos lá. E aí, quando, nesse tempo, a gente teve a aula, né, de tirar dúvidas. E aí, eu participei. Eu tento participar bastante, porque é muito ligado com o meu propósito. E aí, quando a gente teve a primeira reunião do Mastermind, eu trouxe para ele a situação. E aí eu falei para ele, Edu, você é a minha última alternativa. Santa Virgem de Guadalupe. É a minha última esperança. A minha loja, ela não tá fracionando, ela não tá dando dinheiro, eu tô cheia de dívida. E aí eu abri para ele, né? Eu abri para ele que eu realmente tinha bastante problemas e que eu precisava vender. E que eu estive a ponto de desistir da loja. Eu estive a ponto de falar para o meu marido, dá para os sócios, para eles tocarem, vende. Eu não sei o que você faz, fecha as portas e deixa lá fechado. Mas, quando eu vi ali as lives, e aí quando eu participei do evento presencial, eu vi que a trajetória que o Edu tem, ela está muito parecida com a minha. DFN eu já quase falei também. Campo Limpo, quando foi em 2018, 2019, a gente vendeu muito prato pro iFood. Muito, muito, muito. Só que a gente não soube usar a estratégia. Então, eu cheguei a bater 200 pedidos no dia, que assim foi alvo. Assim, eu tenho até vídeo do meu marido soltando fogos com os meus filhos de 200 pedidos. Só que assim, a gente vendeu, dobrou o número de pedidos, só que em faturamento subiu 20%. Na verdade, não subiu, porque eu dobrei a equipe, eu dobrei tudo. E o faturamento, 20%. E Abençoado aí, seja o DFN. Quando o iFood vem com alguma coisa, eu falo assim, nada contra o iFood, porque ele é um incrível parceiro, um parceiro incrível. Mas quando vem com essas promoções loucas, eu falo, me tira daí, pelo amor de Cristo, porque eu não vou entrar. Não vou afundar minha loja por causa disso. É bom trazer, porque vai que volta esse DFN, né? Então vamos explicar como é que funciona. O iFood, ele chegou para vários restaurantes nessa época e ofereceu comprar os pratos antecipadamente. Então, um exemplo meu, que foi o meu caso, foi o filé de frango à parmegiana. O filé de frango à parmegiana custava R$29,90, o iFood chegou e falou assim, ó, eu vou te comprar 1.000 pratos e vou te pagar R$20 em cada um. Então, eles baixaram 30 e poucos % do valor do prato e me pagaram à vista. Então, pô, acho que foi a primeira vez que eu vi mais de 100 mil. Acho que foi a primeira vez que eu vi mais de 100 mil. Cara, pra quem tá crescendo, eu vinha numa época de dívida. Pra quem tá crescendo, todo lascado, você vê 100 mil, meu amigo, você não faz conta, você não vai parar pra fazer conta, você vai falar sim, assina o contrato, acabou. Ainda mais vindo do iFood, tudo tranquilo. A minha sorte, eu só não quebrei nessa época, porque eu fui... Eu costumo dizer que eu sou mais esperto que o iFood, né? E tem a história do próprio Baldino, que ele quase quebrou também com isso. Por quê? Porque quando ele pega o seu prato, ele comprou a R$20, ele vende a R$20, porque ele quer dar atração pra plataforma. Então todo mundo vê que é um prato muito barato. E aí você explode de vender. Só que você já recebeu. E aí você tem que dobrar a sua equipe, tem que fazer tudo pra poder suprir aquilo ali. E aí você se lascou. E você não vai mais receber por isso. Então, mano, é uma desgraça do tamanho do mundo. E além de não receber, ainda tinha os descontos mensais. Então, assim, foi um momento que eu falei... Nossa, era tenso. Eu fui mais ligeiro que o iFood nessa época, por quê? Eu limitava. Porque eles te davam um prazo. Você tem 90 dias pra vender esse número de pratos. Eu dividi, 90 dias, eu tenho que entregar 20 por dia. Pô, dava 20 pratos, eu ia lá e fechava a plataforma. Eu não aumentei uma pessoa na minha equipe, eu não aumentei nada. Então, eu fui mais inteligente que o iFood naquela ocasião. Mas teve muito... O próprio Baldino já contou essa história do DFN. Você, mais gente. Cara, você se quebra inteiro. Inteiro, se você não
E para não fechar as portas, eu fiz um empréstimo de 140 mil. Aí, ó. Que também termina agora em setembro. Graças a Deus. E aí, a gente viu que não é só olhar pro número faturamento, né? Não é só faturar. Você tem que olhar para os demais. É possível você vender 20 mil e lucrar, Uhum. né? Não precisa vender 100 para lucrar. Mas Eu se conheço você não gente- olha para os Eu números... conheço gente que vende 100 no lucro, gente que vende 20 e ganha mais do que quem vende 100. E exatamente, se você não olha para os números, você vende 100 e não ganha o que aquele que vende 20 ganha. Presente. Eu fui esse cara, tá, gente? Quem não sabe da minha história, eu fui esse cara que faturava 100 mil reais e ficava devendo. Exatamente. E aí eu trouxe pro Edu, falei, Edu, você é minha última alternativa. Se o meu negócio não melhorar, não fracionar, se eu não conseguir olhar e ver realmente que ele vai dar número, que ele vai dar resultado, eu vou entregar os pontos. E eu estava num momento de verdade que eu nunca me vi na vida e que eu não desejo isso para ninguém. E aí, primeiro mês, comecei a colocar as coisas em prática. Aí a loja do Campo Limpo fechou sem... eu entrei dia 15 de setembro no curso. Claro que no dia anterior eu já tinha mexido, né? Nem puxei quanto que eu faturei em agosto, vou puxar aqui. Mas no mês de setembro eu já tinha mexido nas plataformas, no iFood. E eu vendi 106 mil. E aí, outubro, eu vendi 118. Aí, novembro e dezembro, 125. Agora, janeiro, onde todo mundo reclamou que o movimento caiu, que o movimento... eu fechei 129. Então, estar no grupo, ter comprado 100K, estar no Mastermind... é extremamente importante, porque me trouxe esse resultado. Hoje eu vejo que eu posso muito mais do que isso. Por quê? Porque eu não tenho braço para fazer tudo sozinha, né? Hoje eu estou começando a delegar, estou começando a passar responsabilidades para a galera. Estou formando a minha equipe para trabalhar sem a Liliane dentro da empresa. E se eu não tivesse entrado para o 100K, para o Mastermind, a loja de Moema, eu já trouxe isso para ele, estaria fechada. Eu teria fechado, entregado os pontos, porque a loja do Campo Limpo, ela me dá resultado. E a loja do Campo Limpo, por Moema não dar resultado, acaba pagando para ela continuar. É um peso muito grande ter a loja de Moema, porque os meus sócios são minha irmã e meu cunhado. E eu sei que o dinheiro que eles investiram lá é dinheiro da vida deles. E eu já coloquei para mim, eu preciso devolver esse valor. O que eles investiram e lucro. Então, esse também é um motivador de eu não ter desistido e fechado e ter buscado. E aí, eu venho tendo resultados na loja de Moema também. A loja de Moema passou por alguns percalços, eu perdi pessoas da cozinha, então eu abro um período de tempo menor, então abria das 11... Isso é importante, né? Que você aumentou o faturamento, você trabalha acho que quase metade do tempo agora, né? Sim. Reduziu praticamente todo o custo vendendo mais. Sim. A loja de Moema, ela estava vendendo 60 mil em setembro. Em outubro, ela foi para 71 e agora, em janeiro, ela fechou com 83. Com essa diferença. Em setembro, eu abri a loja das 11 da manhã às 4 da madrugada. Por quê? Porque eu via que não estava fracionando e que de madrugada, por não ter demanda, não ter clientes, não ter restaurantes abertos, que eu seria mais vista dentro do iFood. E a minha madrugada era muito boa, né? Então, eu vendia 60 mil abrindo na madrugada. E aí, eu tinha equipe para isso, eu tinha pessoas para isso. Quando começou a madrugada, quem começou fui eu. Eu e meu marido. E aí, eu falei, eu preciso saber se vai funcionar. Então, eu ia para a cozinha, meu marido
me ajudava na cozinha. E aí eu tinha o entregador que ia até as 4. E aí funcionou a madrugada, eu trouxe o funcionário, esse funcionário saiu. E aí eu falei assim, quer saber? Eu já estava num momento de estresse. E aí eu falei assim, eu não vou procurar mais ninguém. Eu vou trabalhar com a equipe que eu tenho. E aí, hoje, eu abro a loja de Moema das 11 da manhã às 3, que é o pico do almoço. Abro às 7 e vou até às 11, que é o pico da janta. Entre aspas, né? Porque eu acho que das 6 às 7 ainda tem ali um pico. Estou em busca de pessoas no mercado para a gente conseguir voltar aí esse horário. E aí, a loja tá aberta exatamente por causa disso. Tá vendendo, conseguindo... Eu não sou bom de conta, não, mas acho que é quase metade do tempo, né? Metade do tempo a menos trabalhado e aumentou, também não sou ruim de conta, em alguns % do faturamento. Sim. Eu trabalhava 15 horas por dia. E hoje eu trabalho 7. Literalmente a metade, então. Literalmente a metade. Mas eu estou buscando no mercado, agora final do ano foi bem complicado, né? O povo não quer trabalhar, já não estou trabalhando mesmo, então para que eu vou trabalhar bem no final do ano? E aí eu vou voltar emprego logo em dezembro, né? Vou voltar à luta de contratação. Já estive desse lado. Eu sei como é que é. Aí eu vou voltar à luta aí da contratação pra gente voltar a ter este horário, porque eu entendo que tem demanda. No grupo, eu tava justamente falando do Mastermind, eu falava assim, no Mastermind os desafios são diferentes. São diferentes. E os nossos desafios, por exemplo, o meu, o seu, nesse momento, o meu restaurante está fechado de domingo. Então, já tem um mês já que eu não estou abrindo de domingo, porque senão eu teria que dar folga para minha equipe, a folga intercalada que a gente tinha, e aí eu perderia um funcionário por dia na semana. E aí prejudicaria a minha operação. Então, eu preferi, nesse momento, fechar no domingo do que eu ter que correr atrás e treinar alguém, porque tá difícil de achar. Eu, você e a Carla estamos passando o mesmo desafio. Então, você vê, os desafios nossos são diferentes, são... não digo que são específicos, nem níveis diferentes, mas é uma parte mais complicada que compete a todo mundo. O Marco teve aqui no podcast, o Marco falou que de 200 currículos que eles pegaram, selecionaram 45, desses 45 só 17 apareceram, desses 17, acho que um ou dois, ou nenhum serviu, não sei, o episódio tá salvo aqui, é só assistir. Pra você ter ideia, de 200. Imagine como que tá, a dificuldade que é. Eu cheguei a marcar 8 entrevistas, não foi ninguém. Ninguém. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu falei assim, bom, eu vou trabalhar com o que eu tenho até eu conseguir colocar pessoas para poder abrir outro horário. Nossa, mas se marcar a entrevista no IE, não, tá demais. É triste, é triste. Aí tá demais. E nessa trajetória toda, cheio de altos e baixos, quais são 4 acertos, 4 hábitos que você passaria para as pessoas que você acha que te fez chegar no nível que você está hoje? 4 coisas que... Bom, vamos lá. Uma das coisas que é extremamente importante e que faz total diferencial é exatamente isso que eu citei, é olhar para os seus números. Quando você não olha para os seus números, você olha só para uma parte do número, você perde e pode até afundar a sua empresa. Teve um momento em Moema, no Itaim, que eu vendia muito bem, mas que eu dava muito desconto. Inclusive, hoje, antes de vir para cá, eu estava olhando os números, fechando os números, olhando o DRE de janeiro de Moema. Lá eu continuo dando muito desconto. Eu preciso olhar para isso. Tá em 10% de desconto no meu faturamento. Então, é um valor muito alto, né? E é olhar de verdade os números, porque quando você não olha, você não tem direção. E se você não tem direção, você não tem, né? Eu tô fazendo. Por que não tá dando certo? Então, dá a sensação de que não é para ser, não vai ser. E não é isso. Algum lugar você tá errando. Aonde você tá errando? E para você saber aonde, você precisa olhar seus números. Uma das coisas que tinha em Moema, eu tive tanto problema com o funcionário lá que eu passei a ter a logística iFood.
merda, não falar outra coisa. Isso daí não vai te dar futuro. Sai daí. Mas eu já tava no extremo do meu estresse, e aí eu falei assim, mas por quê? E aí ele falou, ele me trouxe. E aí quando eu fui olhar, eu falei, realmente eu tenho que sair disso daqui. Tenho que contratar, eu tenho que ter essa dor de cabeça. Graças a Deus, acho que pelo perfil que eu coloco dos entregadores, eu não tenho problema com o entregador. Tem muita galera lá que fala quando, contrata motoqueiro. Pelo amor de Deus, eu não quero lidar com motoqueiro, não vou lidar. A gente tem um amigo que tem sodier, e aí eu falo para ele, sai da entrega iFood, e ele fala, não, eu não quero ter dor de cabeça, não vou entrar para esse ramo. Falou, mas não é o perfil que você contrata. E aí eles não querem, então eu não tenho essa dor de cabeça. Só que eu não olhava para isso, né? Eu não olhava, porque eu estava tão envolvida na operação, de cobrir férias, de cobrir folga, de contratar o motoqueiro, de olhar para a operação, que eu não sentava para olhar os meus números. Então, o que você... Eu lembro até hoje desse encontro, quando você falou o ticket médio, o número de pedidos que fazia, eu quase surtei. Sim. Eu falei, não, pelo amor de Deus. É muito dinheiro, é muito dinheiro. E aí eu não olhava para os meus números, eu sei que tem que olhar, mas eu não olhava, eu era consumida pela operação, pelos problemas da operação. Então, um deles é olhar para os seus números. Tem que olhar. É uma obrigação do empreendedor, é uma obrigação do dono da loja. Se você não olhar para os seus números, você pode ter o melhor produto do mundo. Você vai quebrar, né? Porque não adianta você só vender. Se você só vende, e os outros custos? Aí você não coloca dinheiro no bolso. E quando você não coloca dinheiro no bolso, você quer o quê? Desistir. Acha que não vale a pena. O outro quando, até hoje, uma das coisas que eu falei eu não tenho braço para colocar em prática. Então, eu estou aí há quase 5 meses dentro do Mastermind, dentro do 100K. Sim. Liliane, você aplicou tudo o que precisa aplicar? Metade do que precisa aplicar? Eu acho que eu apliquei 1/3 do que ele tem lá. Porque eu não tenho braço, né? E aí, o grande defeito da gente é achar que só a gente pode. Só a gente vai fazer certo. Só a gente vai fazer o correto. Eu até pensei, eu tenho um filho de 19 anos que não está trabalhando, pensei, vou passar para ele como é que faz, vou passar para ele, né, o curso para ele fazer, para ele alterar. E aí eu pensei assim, mas e se ele alterar o meu prato que mais vende? Mas e se ele... Eu não posso fazer isso, não agora. Então, eu que tenho que fazer. Então, aí eu faço o quê? Uma semana eu foco em uma loja, na outra semana eu foco na outra. E, assim, eu sou a gestora. Né? Eu sou a pessoa que cuida da operação. Embora tenha 2 lojas, embora tenha equipe, quem cuida da operação, hoje, quem cuida do administrativo, os processos, as atividades do administrativo, sou eu. Então, o lançamento de nota, essas coisas. Estou até buscando uma pessoa no mercado para poder me liberar dessa função. E aí, eu não posso também deixar de ter todo o histórico para eu olhar para o número e mexer com a venda. Embora a venda seja extremamente importante, os meus números é mais ainda. Então, aplicar, né? Precisa aplicar. Você precisa de colocar ali na sua agenda da sua semana, um dia que você vai olhar para isso, um dia que você vai mexer com isso. Eu não apliquei 1/3 do que tem lá. E eu já colhi resultados. E eu tenho certeza que tem muito mais resultados a colher. Se eu realmente aplicar. Esse é o segundo. O terceiro Eu já tinha me perdido, já. O terceiro não adianta, e muito envolvido com o segundo, não adianta você achar que você vai lá comprar o curso. E que os resultados vão vir. A famosa fórmula mágica. Não é assim. Vira uma chave e venda. Não é. Se você não se empenhar, se você não assistir a aula, só para ter ideia, eu até conversei com o Edu esses dias sobre isso. Eu vejo a galera perguntando muito a mesma coisa. E o Edu, ele quer responder. E é importante responder. Só que a galera também tem que
puxar a responsabilidade para si de que eu preciso buscar. Se ele já me respondeu, a aula vai ficar disponível, eu vou assistir de novo depois. O Edu, ele fez a consultoria do meu cardápio, ele fez análise do meu cardápio em outubro. Eu já assisti essa aula 4 vezes. Só pra deixar claro, eu faço só no Mastermind, tá, gente? Então o pessoal do 100K vai olhar... Calma, dá uma segurada. 4 vezes eu assisti. E aí, cada vez que eu assisto, eu tenho um mindset diferente de que, eu preciso mexer nisso aqui, eu não mexi. Olha, eu preciso melhorar isso aqui, eu não mexi. Para ter ideia, o rotacionar cardápio, que é o quarto. O rotacionar cardápio, a primeira vez que eu rotacionei meu cardápio foi agora em fevereiro. Eu não rotacionava meu cardápio. E aí eu falava assim, até um dos encontros eu falei, Edu, como é que eu faço para eu fracionar a minha loja? Porque assim, foi até engraçado que quando ele falou assim, Lili, vamos participar do podcast? Eu falei assim, mas eu nem tenho resultado para participar do podcast. E aí foi aí que eu puxei lá, né? Setembro, outubro, novembro. Eu falei, caramba, eu tenho sim. Foram 25% a mais que eu vendi, né? E aí, quando eu trouxe para ele, eu não tô tendo, né? Eu vejo a galera lá que eu dobrei o faturamento, que eu tô vendendo não sei quanto, que eu bati não sei quanto. Eu falo, mas por que o Chun-Li não tá fazendo isso? E aí foi onde ele trouxe para mim. Ele falou, olha, você tem uma loja muito nichada. E realmente, comida chinesa não é comida do dia a dia. Ela não é uma comida que você vai comer hoje e amanhã você vai repetir. Ela é uma comida muito boa, né? Mas ela é uma comida que você vai comer uma vez na semana, uma vez na quinzena, uma vez no mês. Eu tenho clientes que compram todo dia. Mas aí a gente até fala que são os viciados. Eles compram todo dia. E aí, mas é muito difícil, porque é uma comida muito específica, né? Então, não é a comida do dia a dia, que nem o arroz e feijão da brasileira. Não é uma pizza que você quer comer toda semana. Então, a comida chinesa, ela é muito nichada. E foi aonde o Edu falou para mim, olha, Lili, você é muito nichada. Então, você tem que crescer. Mas você não vai crescer desse jeito que você tá vendo a galera aí crescendo. E outra coisa, olha o tempo que você tem no mercado. Embora você vai ali ver a galera dobrando de faturamento, são pessoas que acabaram de entrar, que não faziam boa parte do que tem que ser feito, que não tem divulgação. Então, você tem que crescer. Ele falou, você tem que crescer. Não, o que não pode acontecer é você não crescer. E aí, quando eu olho que de setembro para agora, janeiro, eu cresci 25%, né? Então, assim, é um número grande, sim. Mas que, se eu empenhasse e eu colocasse mais em prática, com certeza, eu chegaria a dobrar o faturamento. Tem uma colega, uma das meninas chegaram a comentar lá do feed. Eu não fazia o feed. Comecei a fazer agora em fevereiro também. E foi uma das coisas que o Edu falou para mim. Vamos mexer no feed. Coloca lá. E eu falava assim, mas eu não tenho tempo para isso. Eu não consigo. Eu falei em outubro, tá? Foi. Mexe aí, porque você tem seguidores, você tem muito cliente que favorita você. Então, eu tenho quase 2.000 clientes que me favoritaram na loja. E eu não olhava para essa parte, né? Eu de verdade, eu não olhava para o marketing. Tanto que, quando eu falei para ele, né? Eu falei, a loja de Moema fracionou, mas assim, não tá vendendo o que o Campo Limpo vende. E eu acredito muito na região. Aí ele falou para mim assim, você tá fazendo tráfego pago? Eu, não olhei para isso. Ele, então começa a fazer para ontem, né? Então, é de verdade quando vocês pegarem algo para fazer, é você pegar para fazer e se organizar e realmente fazer, colocar em prática. Cada detalhe faz total diferença. E dentro lá do 100K, a gente tem aula do Delamarque que ensina o passo a passo. Eu comecei a fazer em novembro, só que aí realmente a operação ela vai nos consumindo e a gente acaba parando de fazer o que tem que ser feito. E aí eu trouxe para o meu sócio, eu falei, eu joguei a bomba no colo dele, falei assim, tudo bem que você trabalha para o mercado, mas se organiza aí para você olhar para essa parte, porque a gente precisa fazer, né? Porque hoje a loja de Moema,
Eu posso dizer que 95% das vendas de lá é e-commerce. Agora, a loja do Campo Limpo, 70%. Então, eu já tenho mais clientes da minha base, eu tenho meu aplicativo. Então, eu quero que a Moema fracione tanto quanto o Campo Limpo e também nos números. Então, eu acho que é muito embasado nisso, é acreditar, é realmente empenhar e não achar que, eu comprei aqui, eu coloquei em prática e eu já tenho que ter resultado. Não, você colocou em prática, você observou, você olhou, você analisou, você anotou os números para você ter uma base, porque se você não anota os números, você não tem como mensurar onde que está errado, o que está errado, o que você pode mudar. E é sempre estar ali, sempre olhando para isso, porque se você não olha, não tem como você saber onde você está errando. E aí você continua caindo, tropeçando aí na caminhada. Então, acho que é basicamente isso. Completaça a resposta, beleza? Completaça, arrebentando a resposta. Você tem algo... Já estamos caminhando para o final do podcast, essa história inspiradora para todo mundo, né? Que você não começou da noite pro dia nesses resultados. E agora eu gostaria de frisar. Outro dia eu escutei que eu só ajudava iniciante também. Tá bom. Pode deixar. Eu vou fazer 8 anos em março. Tinha, né? 8 anos em março 8. Eu faço, Vai fazer 8 anos de mercado e ainda... Eu faço 8 anos em setembro. Você é mais velho que eu. Eu faço 8 ou eu faço 9? 2014. Você é mais velho. Eu faço 9. Sou de 2015. Até com 7 anos de mercado tem coisa que ainda dava pra aplicar e melhorar muito. Sempre tem. Nunca... E eu sempre falo, o dia que você achar que você sabe tudo... Eu falo, calma. Deixa eu reformular minha frase. O dia que você achar que você sabe tudo, você perdeu o jogo. Sim. O game, eu respondi no grupo, inclusive, esses dias. Falei assim, aprender a aprender. Cara, você tá sempre aprendendo. Ponto final. O jogo muda toda hora. A gente participou do podcast Rabia, que eu tava falando justamente sobre isso. Muda. O jogo muda toda hora. Se você não souber mudar e saber que você precisa estar aprendendo o tempo todo, a hora que você achar que você tá bom, tá ruim. E antes era só você ter um bom produto. E pronto. Antes era mais Hoje não é mais isso. Hoje não basta você só ter um bom produto. Você tem que ter um bom produto, você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter uma boa equipe, você tem que olhar para os números. Você tem... É 360 graus. Não dá... E assim, a era que a gente tá muda a cada segundo. E se você não muda junto, você fica para trás. Então, a todo segundo tem que buscar. E se você não busca, você fica para trás. É isso. The game is not over. O quê? O jogo nunca tá ganho. E pra frisar os resultados lá atrás, quando você entrou, faz 5 meses, nem tão lá atrás, mas quando você entrou, quais eram Nossa, mas 5 meses? Parece que é tanto tempo, né? Qual era o seu faturamento juntando as duas lojas? Mas sabe por que você... Sabe o que faz tanto tempo? É que você já entrou pro Mastermind. Você entrou e na sequência entrou pro Mastermind. Por isso que parece que faz muito tempo. Porque normalmente a pessoa demora um tempo pra vir pro Mastermind. Então eu já vi a pessoa algumas vezes, já vi algum encontro, porque a gente tem um encontro uma vez por mês. Então eu vejo em 2, 3, 4 encontros pra pessoa chegar no Mastermind. Então quando chega nessa época, que já conheço há um ano. E você foi muito rápido o processo, né? Você já entrou e... Sim, já entrei, já pulei pro mais rápido. O famoso sabe o que quer, né? Eu quero, correr atrás. Sim. O meu faturamento antes era... Eu acho que eu até comentei, 60 mil na loja do Campo Limpo, de Moema, e 100 na loja do Campo Limpo. Quando eu entrei aí pro 100K, pro Mastermind, eu percebi que tinha muita coisa que eu fazia errado. Principalmente na plataforma. Mexer na plataforma com a loja aberta. Eu mexi assim durante a tarde. A loja está funcionando, eu tô lá mexendo no cardápio. Não tem problema. Tô lá mexendo. Aí, de repente, estava com bastante pedido no almoço, na janta não deu nada. O que aconteceu? Gente, eu achei que ia fazer tantos pedidos e não fiz. Por quê? Não entendi. Por que aconteceu isso? Né? Não mexer no... O grande diferencial é que, assim, eu já fiz outro curso baseado em iFood e ele te ensina a apertar o botão. Eu falo muito isso.
pra galera toda, né? Você não tem que só saber como apertar o botão. Você tem que saber por que que você tem que ir lá apertar aquele botão. E o Edu, ele ensina exatamente isso. Ele te ensina aonde que você tá errando, aonde que você vê que tá errando e no que você tá errando para você alterar, né? Então, trocar foto, descrição, essas coisas eu fazia assim, ó, durante a tarde, tô lá, eu vou mexer no iFood hoje. E vou lá mexer. Tô fazendo nada aqui, deixa eu ali acabar com a minha loja rapidinho. Deixa eu ali mexer. Era uma das coisas. Prato, o yakisoba misto, é o prato que eu mais vendo. Era o que eu mais alterava. Então, eu ia lá, alterava, precisava alterar o preço, vamos alterar tudo. Então, eu errei bastante em questão disso, de mexer na plataforma com ela aberta, né? Que ele explica aí que não pode. Não olhar para os nossos números, né? O valor que eu pagava, que eu pago. Hoje ainda, em Moema, ainda pago esse valor alto de cupom, né? Eu não olhei para essa aula. Então, por isso que tanto que foi até um marca-texto lá que precisa ser olhado, né? Que precisa olhar para essa parte, porque existem estratégias que você pode adotar dentro do iFood que você consegue vender sem ter que dar desconto, né? Sem ter que dar uma parte do que é do seu lucro, né? Então, são isso. Carinhosamente conhecido como cupom do Satanás. Eu dava muito cupom de 10. Cupom de 10, nossa, chegou um mês que eu fiz lá a conta, porque o meu sistema ele já traz, né? Ele traz faturamento bruto, desconto. 15 mil de desconto. Eita Deus! Aí os sócios olhavam e falavam assim, 15 mil de desconto? Meu Deus! Esses 15 mil era para vir pro bolso, mas ele foi para onde? Né? E aí com estratégias erradas. E aí quando você não tem boas estratégias, dar o desconto não é o problema. O problema é você não utilizar a estratégia correta. E aí quando você não usa a estratégia correta, você perde. E é basicamente isso. Acho que a gestão do seu negócio é o principal. Não é só o prato, não é só a entrega. Claro que isso é extremamente importante. Mas os números, olhar o que você está fazendo, ver, analisar onde você está errando, onde você está acertando, para replicar, é extremamente importante. Foi de 100 mil em uma loja, 60 mil para outra, para hoje? Campo Limpo fechou 129, 131 e Moema com 91. 91, não sei fazer essa conta de cabeça, quanto é que tá o total, mas... Se você que tem 19 anos não sabe, imagina eu. Dá um pouco mais de 210 mil, por aí. 91 com 130, 219. 130. Deixa pra lá, filho. 220. 220 mil de faturamento nas duas lojas. De 160 para 220. 160 para 220. É uma metodologia de escala mesmo, né? Não é só para quem tá... E é o que eu falo, né? Metodologia de escala. Todo mês você vai escalando. Serve pra quem tá do zero, serve pra quem já faturava 100 mil. Sim. Uma das coisas que eu ouvi foi, ele tá ensinando você a vender 100 mil. Você já vende isso. Não serve pra você. Uma das coisas que eu ouvi. E aí eu falei assim, serve. Serve porque eu tô vendendo 100 mil aqui, só que se eu tô vendendo 100 mil aqui sem mexer em nada, eu posso vender muito mais. E é exatamente isso. Agora, no mês de janeiro, eu tô num mês de planejamento estratégico e eu praticamente dobrei a minha meta. Tenham metas. Porque se você tem a meta, você vai ter... Eu tenho que chegar aqui. O que eu preciso fazer para chegar aqui? Né? Então, esse ano eu dobrei a meta e esse é o objetivo. Eu vou dobrar o meu faturamento. No ano de 2023, eu vou chegar no final do ano de 2023, no início de 2024, falando, eu dobrei a minha meta. Porque se eu não faço, né, o que tem que ser feito e eu já vendo, é só eu fazer o que tem que ser feito. Que é o tráfego pago, que é investir na área de marketing, que é investir ali na plataforma iFood, que é no feed, que é olhar para o que realmente precisa ser olhado, né? Eu sempre olhei muito para a qualidade, operação, equipe,
Que faz parte de tudo Faz isso. parte. Mas hoje ela já tá muito redondinha. Então, quando ela tá redonda, então agora eu vou partir para olhar para a venda mesmo, para poder escalar. E para escalar eu preciso ter a equipe lá, porque senão eu vou dar um tiro no meu pé, né? Então, é basicamente isso. Eu tenho muito a agradecer. E aí eu falo pro Edu, falo, tamo junto nisso aí, vamos crescer, bora colocar esses pequenininhos para crescer também. Porque eu acho que se lá atrás eu buscasse a informação, se eu buscasse os conhecimentos, se eu buscasse, eu tenho um dilema que é assim, se eu não sei fazer, quem sabe fazer? Eu tenho que ir atrás desse quem. Porque esse quem vai ter o como. E ele vai trazer para mim como eu vou fazer para chegar também. Então, eu tô muito nisso. Eu vou atrás do quem. E hoje, na área de vendas, na área de iFood, não só na área de vendas, mas um pouco aí de gestão também, é com o Edu. E eu falo para ele, eu acredito muito nisso aqui, eu acho que tem muito a crescer, tem muito a desenvolver. E o pequenininho que entrar, foi até um dia que a gente participei de uma live com ele, eu falei assim, quem tá com medo, que fala, olha, eu não tenho, vai, porque eu também tive esse medo. Eu também fiquei com o frio na barriga, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou ter? E aí eu fiz lá minhas continhas, falei assim, nem que eu deixe de fazer isso dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha família, eu vou fazer. Porque se eu fizer, eu sei que vai dar resultado. E deu resultado, né? Eu paguei tranquilamente o Mastermind, o curso tá, assim, já tá pago, porque de 160 para 220 mil, já tá pago. E só o fato de eu não fechar a minha loja, o fato de eu olhar para a minha empresa com mais confiança, de que ela é lucrativa sim, e que aqueles mesmos problemas que eu passei, muitos outros passam também, muitos outros já passaram. E que se teve um caminho, se a pessoa ela tem um caminho de sucesso, ela tem sucesso hoje, eu também vou ter. Mas para eu ter, eu preciso buscar. E se eu não buscar, eu não chego lá. Posso até chegar, mas eu vou chegar devagar. Eu vou chegar, vai demorar mais. E nesse caminho, a gente perde. Então, não perca, não pense, porque hoje você investe para que você caminhe mais rápido. É um acelerador. Né, algo que vai fazer os seus resultados virem mais rápido. Então, eu acho que é isso. Gratidão, né, pro Edu, para toda a equipe aí, para a galera lá do Mastermind, que ajuda bastante também. Bruno me ajudou bastante também. Quando a gente tem dúvida, a gente joga lá e aí a galera ajuda também. Então, assim, uma coisa que até pensei, o ambiente nos molda. Esteja em ambientes que vai te jogar para cima, nunca para baixo. Porque é a média, né? Ou a média vai te jogar para cima ou a média vai te jogar para baixo. E hoje eu entendo que eu tô numa boa média ali. Tô num bom ambiente. Porque todos buscam a mesma coisa. Mesma coisa que eu. É crescer, é fracionar, é ajudar, né? Não é só eu vou crescer e pronto. Não. Do mesmo jeito que eu posso crescer, o coleguinha do lado pode também. O próximo pode também. Porque se eu crescer e eu ensinar ele a crescer, eu tô crescendo junto com ele. Né? E tem muita coisa que, às vezes, aquele pequenininho também pode me ensinar. Muitos. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. E essa rede, com certeza, ela ainda vai crescer muito. Esse ambiente, esse coletivo vai crescer muito. Eu acredito muito nisso. Show, então. Metodologia de escala. E sabe um negócio que a gente vem de uma semana que a gente acabou de abrir vagas pro 100K, né? A última foi em setembro, depois de setembro veio agora de fevereiro. E nessa semana de lives, eu fiz várias lives com vários alunos, né? E aí o pessoal falando, que nem você falou agora que não fechou, só de você não ter fechado a loja de Moema, né? Ou seja, você manteve a sua loja, manteve o seu sonho e manteve seus funcionários. E aí eu tenho falado muito isso, eu faço mais pelo país do que os nossos governantes, né? Eu tô gerando muito emprego. E aí não é só os funcionários também, né? Todo o envolvimento, os fornecedores, é tudo. Então, assim... É um ecossistema inteiro, né? Exatamente. Então,
Eu sou grata demais e eu tenho plena certeza que isso aqui ainda vai ajudar muita gente, assim como eu que estava quase quebrando, como aquele que está começando. E aquele que está começando, deixa a dica. Vem porque é começar já com alguns quilômetros rodado. Porque uma coisa que meu pai sempre me ensinou, Liliane, existem milhões de erros para você cometer no mundo. Você não vai conseguir cometer todos. Então, aprende com o erro do próximo. Quando você aprende com o erro do próximo, você se acelera muito mais. Porque você está se dando a oportunidade de não ter que cometer aquele erro e vai acertar muito mais. Então, o pequenininho é o que mais tem oportunidade. Porque tem muita bagagem, tem muita informação que tem ali dentro do curso, da plataforma, que está a quilômetros já à frente, né? E tem uma funcionária minha que saiu e montou uma espetaria. E aí ela me mandou, tô montando uma espetaria, eu nunca imaginei. Aí eu comecei, você tá no iFood? Você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo? Não, não tô fazendo. Eu falei, então precisa fazer. Porque se você não tá fazendo, você precisa fazer. Vem comigo, não sei o quê. Aí mandei lá o Instagram do Delivery Sem Filtro. Falei, segue eles, porque eles dão várias dicas, tem curso. Então, segue que você vai ver. Mas eu tenho medo, a comissão do iFood é muito alta. Então, tem muitos tabus, né, no mercado, de que eu não tô no iFood por causa da taxa, porque o iFood é um sócio, porque o iFood é o vilão. Não, o iFood não é o vilão. O iFood é uma empresa que tem que lucrar, só que ela te ajuda ela leva você aonde você não consegue chegar. Então, é extremamente importante, né? Então, assim, o pequeno que começa já com conhecimento, ele já começa a quilômetros na frente. Né? Agora, aquele que está com medo, que não busca, aí vai apanhar um pouco, que foi a minha trajetória. Aí, apanhei bastante na caminhada, aprendi muito, muito mesmo. Faria tudo de novo, mas talvez com a bagagem que eu tenho hoje, eu faria bastante coisa diferente. Se você se compromete com resiliência, tudo, a vista do outro lado é maravilhosa. Sim. É bem bonito, inclusive. Ó. De volta ao paraíso. Arrebentou a boca do balão. Já pedi a mensagem final pra você, mas você já arrebentou. Não precisa brilhar mais, não. Você tem 4 no mesmo dia hoje. Qual a mensagem pro pessoal? Seus queridos. 4 o quê? 4 mensagens no dia hoje, né? Porque nós estamos fazendo episódios gravados e verdade, muito bem lembrado. Mas eu acho que a mensagem principal é a Liliane, que já trouxe aqui pra gente, de que é possível você sonhar, é possível você acreditar. E quando a gente passa a faturar mais, os desafios são outros. E muitas das vezes a gente acha que está no limite. A gente acha que não pode mais. A gente acha que não pode ir além. O meu erro, ele me fez acertar. Por que eu falo isso? Porque talvez se eu não tivesse errado na precificação e com 100 mil eu tivesse pagando as contas e sobrando dinheiro, eu não teria acreditado que eu podia mais, eu não teria ido mais, eu não teria chegado além. Eu só fui além porque eu tinha um erro de precificação, vendia 100 mil e não tinha dinheiro. Não, mano, o problema é a falta de venda, eu passei a vender. E isso foi que me abriu as portas. Quando eu montei a minha primeira turma, eu já estava bem acomodadão, com 200 mil de faturamento, tranquilão, sobrando dinheiro. E aí, como eu gosto de puxar pelo exemplo, eu vi que eu podia ir mais além ainda. Então, ou seja, quem tem limite é município, cartão de crédito, não a gente. Então, você pode chegar onde você quer chegar. E eu volto a repetir. É a fala do Cadu, mas eu vou falar, porque eu gosto de falar. Agradecer os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, os mais de 2.400 alunos hoje do Delivery Sem Filtro. São através de vocês que a gente consegue transmitir esse conteúdo gratuito, trazer convidados aqui, gerar todo o conteúdo que a gente gera no Instagram, no YouTube, em todos os canais, através desses 2.400 alunos. Sem vocês, nada disso seria possível. E é a forma que eu dou melhor uso ao investimento que vocês fazem. Então, vocês investem em você, no conhecimento de vocês, e eu pego esse investimento e divido para mais pessoas, para que mais pessoas tenham a possibilidade de aprender com o conteúdo de vocês, com esse conteúdo. E segundo, agradecer a Delis, que abraçou nossa causa. Foi muito, muito bom, muito importante ter um parceiro como a Delis. Presente em mais de 80% do território nacional, você pode parcelar em 3 vezes, sem juros ainda, com frete
entre 24 e 48 horas. É uma facilidade, viu? Aproveite. Certo, seu Carlos? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso episódio. Não sei que número que é, perdi as contas. Ninguém sabe também. Por aí. Estamos no 30º e Vale a Fumaça. E obrigado, Liliane, pela presença. Foi sensacional contar a sua história aqui para motivar ainda mais os outros donos de delivery que ainda estão desacreditando no negócio, né? Ver que é possível ainda, né? E você, eu te vejo na próxima semana, então quero que você se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui, ativa o sininho para você ser notificado, porque semanalmente a gente traz aqui conteúdos como esse aqui para te ajudar também, dar dicas para você faturar 100 mil reais nos próximos 6 meses, pelo menos, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Valeu!